Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Quarta parte, o materialismo histórico. 15ª lição. A produção, forças produtivas e relações de produção. 1. Condições da vida material da sociedade. Vimos, na terceira parte deste tratado, quais são as consequências do materialismo dialético aplicado à história das sociedades. Estudamos, principalmente, como a vida espiritual da sociedade reflete as condições da sua vida material. Porém, uma questão se põe. O que é preciso entender do ponto de vista do materialismo histórico por condições da vida material da sociedade? As condições materiais, isto é, existentes independentemente da vontade dos homens, requeridas para que uma sociedade se desenvolva, são numerosas e estão em interação. Citação de Stalin, abre aspas. Qual é, pois, no sistema das condições da vida material da sociedade, a força principal que determina a fisionomia da sociedade, o caráter do regime social, o desenvolvimento da sociedade de um regime para outro? Fecha aspas. Alguns sustentaram que tal fator seria o meio geográfico. Outros, o crescimento da população. Fatalidade geográfica ou fatalidade demográfica, por conseguinte. Para viver, a sociedade não teria, portanto, em caso de necessidade, senão duas soluções. Ou mudar de território, como fazem as tribos nômades, conquistando novas terras, ou então diminuir o número de seus membros, praticando o eugenismo, por exemplo, como os antigos espartanos. Eles abandonavam nas montanhas os recém-nascidos mal conformados ou franzinos, ou deixando perecer as bocas inúteis. Velhos, enfermos, doentes, loucos, como faziam certas tribos primitivas. A guerra de conquista e a exterminação em massa das populações combinam essas duas soluções. O eugenismo e principalmente a exterminação dos doentes mentais acompanhavam entre os hitleristas, na teoria como na prática, a doutrina do espaço vital. Estas mesmas teses florescem atualmente nos Estados Unidos. Ver o livro de Vogt, La Fin du Monde, no qual ele pretende que haveria homens demais na Terra e preconiza abertamente a guerra como remédio. De fato, no período imperialista, o capitalismo tem necessidade da guerra para sobreviver. Abre aspas, eles fazem todo o possível para serem os únicos sobre a terra, fecha aspas, diz Paul Eluard. Essas teses rebaixam o homem à condição de animal. Quando uma espécie animal vive sobre um território dado com limitadas fontes de alimentação, estabelecem-se leis de população que permitem prever as flutuações da espécie. A falta de alimento e a obrigatoriedade de consumir alimentos diferentes podem determinar a desaparição ou a transformação da espécie. Porém, o homem não é apenas um animal. Trabalha, luta contra a natureza. Não nos esqueçamos da dialética. Não há, de um lado, a natureza e do outro, os homens. Aqui, a geografia, acolá, a biologia, cada qual determinando um efeito fatal. Estas ideias são desmentidas pela prática milenar da humanidade que transformou a Terra para seu uso. A. O meio geográfico. O meio geográfico, a natureza que envolve a sociedade, o seu clima, seus recursos naturais, suas facilidades de comunicação, seu solo, é, sem dúvida, condição necessária e permanente da vida material da sociedade. É evidente que ele influi no seu desenvolvimento, favorecendo ou retardando-o. A facilidade de extração da rulha
na Inglaterra favoreceu o desenvolvimento da indústria nesse país. Ao contrário, a presença de uma zona pantanosa que exige trabalhos de drenagem ou de uma zona desértica que exige a irrigação ou ainda a ausência de petróleo são circunstâncias que podem frear o desenvolvimento de uma região. Mas a influência do meio não é determinante. A prova disso é que as transformações sociais se efetuam muito mais depressa do que as transformações do meio geográfico. Se o meio geográfico exerce uma influência determinante sobre a história da sociedade, estas deveriam manter as mesmas características enquanto o meio geográfico, no essencial, permanecesse o mesmo. Ora, em 3.000 anos, a Europa conheceu 4 ou mesmo 5 diferentes regimes sociais: o comunismo primitivo, a escravidão, o regime feudal, o capitalismo e o socialismo. Durante todo esse tempo, as condições geográficas da Europa quase não mudaram. Ao contrário, é o regime social que é o determinante para a modificação do meio geográfico. O escravagismo antigo exauriu as terras da bacia do Mediterrâneo e impulsionou a conquista e dominação da Gália. A burguesia mercantil holandesa conquistou do mar, no alvorecer dos tempos modernos, parte do território do seu país. O capitalismo livre-cambista transformou os campos de trigo ingleses em prados de criação de animais. O capitalismo destruiu bosques de regiões inteiras da Europa, favorecendo assim as inundações. Ele empobreceu os solos cultiváveis e transformou em desertos regiões inteiras dos Estados Unidos. Ao contrário, as grandes instâncias do comunismo na União Soviética fertilizam os desertos, desviam o curso dos rios, melhoram os climas. A ciência de vanguarda, estudando as leis de desenvolvimento dos solos, criou a agricultura polar, regenerou as célebres terras negras e descobriu as leis da evolução das paisagens. Na China, a democracia popular acabou com as inundações catastróficas dos grandes rios. As classes reacionárias invocam o meio geográfico para nele descarregar suas responsabilidades nas calamidades públicas. Mas se os diques da Holanda se romperam em 1953, foi porque a burguesia reacionária se recusou a retirar um níquel do orçamento de guerra para os consertar. Se na Grécia populações inteiras encontram-se sem socorros contra epidemias e na Itália contra as inundações, é a política de classe da burguesia e não o meio geográfico a causa determinante dessas situações. Os historiadores sociais democratas que desejam dissimular o verdadeiro motor do desenvolvimento social pretendem explicar a história pelo meio geográfico. Esse materialismo grosseiro não tem outro fim senão fazer crer na imutabilidade de uma pretensa civilização ocidental ou atlântica, na oposição entre o Ocidente e o Oriente, e, em resumo, justificar a Guerra Fria. B. A população. A população, seu crescimento, sua densidade, são, sem dúvida alguma, elementos indispensáveis entre as condições da vida material da sociedade. Sem um mínimo de homens, nenhuma sociedade pode assegurar sua vida material, fazer frente às forças da natureza. A quantidade da população ativa é um dos elementos que se deve levar em conta para se avaliar as forças produtivas. O crescimento da população exerce grande influência sobre o desenvolvimento social. Ela o facilita ou o retarda. O afluxo de mão de obra para os Estados Unidos favoreceu o rápido desenvolvimento de uma grande indústria que tinha apenas um século de existência. Inversamente, a exterminação parcial dos povos indígenas da América do Norte pelos colonizadores anglo-saxões contribuiu para a estagnação técnica e econômica das tribos sobreviventes. A. Forças produtivas.
o homem passou do nomadismo para o sedentarismo. A passagem para a agricultura e, posteriormente, novos aperfeiçoamentos possibilitaram a utilização de outros materiais, a olaria, a cerâmica, o trabalho na forja e, como consequência, o desenvolvimento dos ofícios e sua separação da agricultura. Em seguida, a aparição das manufaturas, caracterizadas pela divisão do trabalho em tarefas parciais, tendo em mira a fabricação de um só produto, como Marx dizia, abre aspas, é o trabalhador coletivo formado pela combinação de um grande número de operários parcelares que constitui o mecanismo específico do período manufatureiro. Fecha aspas, citação do tomo 1 do Capital. Depois, a passagem dos instrumentos de produção artesanal à máquina, que possibilitou o trânsito da manufatura para a fábrica mecanizada, para a usina, para a grande indústria mecânica moderna com sistemas de máquinas. A aparição da máquina a vapor, depois a aparição da energia elétrica. Eis, em largos traços, o quadro do desenvolvimento das forças produtivas no decorrer da história da humanidade. Observamos que esse desenvolvimento constitui a base da divisão do trabalho entre os homens, particularmente da primeira grande divisão do trabalho, entre os primitivos caçadores e pescadores, e de outra parte, as tribos que criam animais e depois se dedicam à agricultura, e da segunda grande divisão do trabalho, entre os ofícios e a agricultura. Esta segunda divisão do trabalho acarreta necessariamente a obrigação da troca de produtos entre agricultores e artesãos e determina a busca de uma forma de distribuição distinta da repartição doméstica. Foi assim que apareceu, em condições determinadas, que examinaremos posteriormente, a mercadoria. É igualmente esta segunda divisão do trabalho que se encontra no começo da diferenciação progressiva entre o campo e a cidade, tornando-se esta necessariamente, ao mesmo tempo, centro de produção artesanal e de trocas. Finalmente, o desenvolvimento dos instrumentos de produção também influiu sobre os outros aspectos das forças produtivas. Citação de Stalin, abre aspas. É evidente que o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos instrumentos de produção foram realizados pelos homens que têm relação com a produção e não independentemente dos homens. Por conseguinte, ao mesmo tempo que os instrumentos de produção mudam e se desenvolvem, os homens, elemento essencial das forças produtivas, mudam e se desenvolvem ao mesmo tempo. Sua experiência de produção, seus hábitos de trabalho, sua aptidão em manejar os instrumentos de produção transformaram-se e desenvolveram-se. Fecha aspas. É assim que, por exigência da grande indústria moderna, a burguesia capitalista tem de resignar-se a ensinar aos trabalhadores a ler, escrever e contar. Precisou organizar um ensino primário gratuito e obrigatório, assim como algumas escolas profissionais. Leon Blum tentou reintroduzir aqui o idealismo, alegando que as ferramentas não poderiam ser aperfeiçoadas senão graças às invenções do espírito humano, e que, portanto, é o espírito que se encontra nas origens do progresso das forças produtivas. Mas nós sabemos como as ideias nascem da própria prática. É sob a estimulação das necessidades da vida material que as ideias do aperfeiçoamento surgem. Elas surgem com o manejo de tal ou qual ferramenta. A ferramenta é o intermediário entre o homem e a natureza. Sua função consiste em tornar possível a transformação dos objetos naturais em objetos utilizáveis pelo homem. É por isso que a ferramenta reflete, ao mesmo tempo, as exigências próprias à matéria que se necessita trabalhar. Não se trabalha o cobre com as mesmas ferramentas com que se trabalha o aço, e as exigências vitais do homem, isto é, as propriedades do objeto que lhe deve servir e que é preciso fabricar, ferramentas diferentes para tarefas diferentes. Sobre o primeiro aspecto, a ferramenta exprime a submissão do homem à necessidade natural. Sobre o segundo, exprime a subordinação da natureza às necessidades e à ação do homem, resultando daí a liberdade do homem.
Portanto, a ferramenta exprime, de um modo profundamente dialético, a luta do homem contra a natureza, e as forças produtivas exprimem o comportamento dos homens em relação aos objetos e às forças da natureza, das quais eles se servem para produzir os bens materiais. Com que os homens produzem? Com o arado primitivo ou com a charrua motorizada de múltiplos discos? Eis, no fundo, para dar um exemplo, a primeira questão que a análise do modo de produção suscita, a questão do nível das forças produtivas. B. Relações de produção. É necessário, contudo, que atinjamos o objetivo de nossa análise. A produção é a luta do homem contra a natureza. Porém, nunca e em parte alguma, o homem luta isoladamente, sob pena de sucumbir ou de retornar à condição de animal. Os homens lutam contra a natureza em comum. Quaisquer que sejam as condições, a produção é sempre uma produção social. Foi a sociedade que fez do homem o que ele é. Foi a produção social que o arrancou da animalidade. Um dos erros de base da economia política burguesa é o de raciocinar fundando-se na atividade econômica de um homem isolado, espécie de Robson ou de Adão econômico, que nunca existiu. Tudo isso não passa de pura ficção metafísica. É por isso que não partimos dos bens materiais necessários ao indivíduo, mas daqueles que são necessários à sociedade tomada em seu conjunto. Se a produção tem sempre e por toda parte um caráter social, é inevitável que, por ocasião da produção, no interior da produção, se estabeleçam certas relações entre os homens. Não se trata de relações platônicas. Trata-se de relações que dizem respeito à produção, que são comandadas por ela. Não temos a considerar apenas as relações dos homens com a natureza, forças produtivas. Existem também relações dos homens entre si no processo da produção. Essas relações entre homens, nós a denominamos de relações de produção. As relações de produção entre os homens podem ser de diversos tipos. Primeiro, os homens podem associar-se livremente para efetuar em comum, ajudando-se mutuamente, colaborando reciprocamente, uma obra comum. Por exemplo, construir uma casa. São, pois, relações de colaboração e de mútua ajuda entre homens livres de qualquer exploração. Segundo, mas um homem pode também, em certas ocasiões, obrigar seu semelhante a produzir para ele. Então, as relações de produção mudam radicalmente de caráter, tornam-se relações de dominação e de submissão, à exploração por um do trabalho dos outros. Terceiro, finalmente, no curso da história, pode-se encontrar sociedades nas quais coexistem esses dois tipos, um estando em vias de desaparecimento, o outro de revigoramento. Há relações de transição de uma forma para outra. Porém, qualquer que seja o tipo das relações de produção, estas são sempre um elemento indispensável da produção. Limitemo-nos, por ora, ao simples exemplo seguinte. O homem que trabalha para si mesmo não trabalha como que trabalha para outro. Isto é tão verdadeiro que os exploradores procuram sempre mascarar a exploração sob uma pretensa colaboração. Procuram fazer passar aos olhos dos explorados as relações de exploração por relações de colaboração familiar. É o paternalismo. Abre aspas, defendei os interesses do patrão e sereis, por isso, recompensados no outro mundo. Fecha aspas. Mas se o caráter das relações de produção é um elemento indispensável da produção, elas não se reduzem à ideia que delas podemos ter para não desagradar ao patronato paternalista. Léo Blum dizia hipocritamente que não via o que as relações econômicas entre os homens têm de mais material do que as outras. Porém, sabemos que a materialidade consiste no fato de existir independentemente da vontade e da consciência dos homens. A produção é para os homens uma necessidade objetiva, e ela não se pode realizar senão nos quadros não menos objetivos da sociedade, tal como ela existe. Por exemplo, aquele que não possui nenhum dos bens materiais necessários à vida é, materialmente, constrangido a trabalhar para outro, preso a relações de submissão. Assim, a exploração não é uma ideia
é um fato objetivo que pesa com todo o seu peso sobre a produção. Citação de Marx, abre aspas. Na produção, os homens não agem somente sobre a natureza, mas também uns sobre os outros. Não produzem senão colaborando de modo determinado e trocando entre si suas atividades. Para produzir, entram em relações determinadas uns com os outros, e é apenas dentro dos limites dessas relações e das relações sociais que se estabeleceu sua ação sobre a natureza, a produção. Fecha aspas. Marx, tomo 3, do Capital. Não se pode, portanto, separar a ação das forças produtivas do caráter das relações de produção. Forças e relações de produção são dois aspectos indissoluvelmente ligados do modo de produção, que encarna, segundo a expressão de Stalin, sua unidade dialética no processo de produção dos bens materiais. Reduzir o estudo da produção ao estudo das forças produtivas apenas é um erro fundamental. É, pois, o erro cometido por aqueles que creem que o marxismo consiste em explicar o desenvolvimento das sociedades unicamente pelo desenvolvimento das forças produtivas e que silenciam sobre a natureza das relações de produção. Explicar o mundo moderno pela máquina a vapor, omitindo a análise das relações de produção capitalistas, não é ser materialista, é falsificar o marxismo. Explicar às crianças das escolas o progresso histórico das técnicas, evitando mostrar-lhes o que é a exploração capitalista, é enganá-las, é dar-lhes uma imagem falsa do passado, do presente e do futuro. Mesmo erro entre aqueles que, esquecendo o progresso social, o progresso das relações de produção, não veem no progresso senão o progresso técnico. Tal foi a utopia burguesa do século XIX. Assim, se prepararam amargas desilusões, porque o progresso técnico e científico tanto pode servir à paz como à guerra. A máquina tanto pode esmagar o operário como libertá-lo. Quando, na época imperialista, o declínio do capitalismo tornou patente suas chagas incuráveis, miséria, opressão, guerra, utilização da técnica mais moderna para as empresas de morte, os utopistas da técnica proclamaram a falência do progresso. Consideraram a máquina responsável pelos males que, de fato, são engendrados unicamente pelo capital. Ao mesmo tipo de mistificação se consagram certos sociólogos burgueses, apóstolos da sociologia industrial, e notadamente o cabeça de todos eles, George Friedman. Adotando o ponto de vista dos patrões, fingem encontrar no maquinismo a causa da atitude negativa do operário dos países capitalistas diante do trabalho, quando a verdadeira causa é a utilização capitalista das máquinas para o rendimento, para a produtividade capitalista, para a superexploração. As forças produtivas, diz Marx, não exercem sua ação senão dentro dos limites das relações de produção. É por isso que, na União Soviética, onde as relações de exploração desapareceram, a utilização da máquina só pode ter efeitos benéficos para o trabalhador. Citação de Malenkov, abre aspas. Na União Soviética, as máquinas não economizam apenas o trabalho, mas facilitam ao mesmo tempo o labor dos trabalhadores. Por conseguinte, nas condições da economia socialista, diferentemente do que se passa nas condições do capitalismo, os operários utilizam de muito boa vontade as máquinas no seu trabalho. Fecha aspas. O materialismo histórico encarna, pois, o modo de produção em seu conjunto, em sua unidade, relações de produção e forças produtivas. Contudo, como as forças produtivas não agem senão dentro dos limites das relações de produção, designa-se ordinariamente os diversos modos de produção pelo caráter das relações de produção que são dominantes em dado momento. Quando se fala do modo de produção feudal, quer-se dizer que as relações de produção feudais eram então dominantes e impunham seu cunho sobre toda a vida social. Não se quer necessariamente dizer que eram as únicas. Inversamente, não é científico designar uma época histórica pelo estado das forças produtivas, como nas expressões idade da pedra, idade dos metais, era da máquina a vapor ou era atômica.
3. A propriedade dos meios de produção. Estudando as forças produtivas, ponto 2a, vimos que os instrumentos de produção constituem o elemento determinante delas. É, com efeito, a natureza dos instrumentos de produção que determina o nível das forças produtivas. Vejamos agora o que, nas relações de produção, é o mais importante. Qual é o elemento que determina o seu caráter? É a propriedade dos meios de produção. É claro, com efeito, que aquele que está desmunido desses meios não pode viver senão sob a condição de aceitar a dominação daquele que os possui. Os meios de produção não devem ser confundidos com os bens de consumo, móveis, casas de habitação, automóvel familiar, etc. Entendemos por meio de produção tudo quanto é necessário para produzir. Quais são, por exemplo, os meios de produção em uma sociedade moderna? Primeiramente, os bens naturais, terras, florestas, águas, subsolo, matérias-primas. Depois, os instrumentos de produção que permitem a transformação desses bens naturais. Depois, as instalações necessárias à atividade produtora, edifícios das usinas, instalações mineiras, etc., os meios de transporte, de comunicação. É preciso ajuntar os meios de troca entre os membros da sociedade, instalações necessárias à distribuição, ao comércio, entrepostos, lojas, armazéns, etc., e organismos de créditos, isto é, os bancos. A questão que se deve propor quando se quer definir o caráter das relações de produção é, portanto, esta: quem possui os meios de produção? É a sociedade inteira? Ou apenas alguns indivíduos ou grupos que deles se servem para explorar outros indivíduos e outros grupos? Responder a essa questão é indicar o estado das relações de produção, o estado das relações econômicas e sociais entre os homens. Torna-se imediatamente compreensível que, se os meios de produção pertencem à sociedade inteira, as relações entre os homens podem ser relações de colaboração e de ajuda mútua. Em caso contrário, aqueles que estão desprovidos de qualquer meio de produção não poderão viver sem se pôr à disposição daqueles que os detêm. Uns trabalham, outros exploram esse trabalho. Os interesses de uns se opõem aos interesses dos outros. Não existe solidariedade senão entre aqueles que desempenham o mesmo papel na produção. É uma solidariedade de classe. A sociedade é então dividida em classes sociais antagônicas. Há a propriedade privada dos meios de produção. Abre aspas, citação de Lenin. Por classe social, entende-se um conjunto de pessoas que, na produção, desempenham um papel similar, encontram-se a respeito de outros homens em relações idênticas. Fecha aspas. A expressão classe social não tem, portanto, sentido senão ao nível das relações de produção. É uma noção que se define pelo tipo de propriedade ou pela ausência de propriedade e que não deve ser confundida com a de categorias sociais que se definem pelas técnicas, os ofícios, as atividades sociais necessárias à vida da sociedade, por exemplo, metalúrgicos, mineiros ou ferroviários. Ser camponês é pertencer a uma categoria social, mas isso não define a classe a qual se pertence. Pode-se ser grande proprietário capitalista de terras, um camponês de mãos brancas, ou proprietário que explora o trabalho de operários agrícolas, ou proprietário de uma empresa familiar, ou, por fim, um operário agrícola. A expressão aliança dos operários e dos camponeses pretende designar os camponeses trabalhadores, pequenos proprietários, arrendatários, meeiros e, bem entendido, os operários agrícolas. Assim, na fábrica, o patrão não é o diretor ou o engenheiro, mas o capitalista ou o grupo de capitalistas, sociedade anônima, que são proprietários dos meios de produção. Quando uma classe social é proprietária dos meios de produção, ela personifica, por assim dizer, as relações de produção que lhes são favoráveis. Falar-se-á, então,
indiferentemente de relações de produção capitalistas ou de relação de produção burguesas. Quando essas relações de produção são dominantes em dado modo de produção, as mesmas expressões servem para designar também o modo de produção. Diz-se, portanto, a classe feudal, as relações de produção feudais, o modo de produção feudal, porquanto a burguesia ainda não era a classe dominante. Podemos agora precisar a noção de relações de produção. Citação de Stalin, abre aspas. Essas relações englobam a. As formas de propriedade dos meios de produção, b. A situação dos diferentes grupos sociais na produção e suas relações recíprocas, ou, para retomar a expressão de Marx, troca de suas atividades, que decorrem dessas formas. C. As formas de repartição dos produtos, que delas dependem inteiramente. É tudo isso que, em seu conjunto, constitui o objeto da economia política. Fecha aspas. São, pois, apenas as formas de propriedade que constituem o elemento decisivo das relações de produção. É óbvio que as classes exploradoras tomam todas as medidas úteis para salvaguardar as formas de propriedade que asseguram seus privilégios. As relações de produção, caracterizadas pelo regime da propriedade dos meios de produção, formam a base econômica do regime social na sua totalidade. Dispomos agora de todas as noções necessárias para compreender que o modo de produção constitui a forma principal do desenvolvimento social. 4. A mudança do modo de produção, chave da história das sociedades. A produção apresenta a particularidade de estar sempre em vias de mudança e de desenvolvimento, de nunca parar em certo ponto por um longo período, enquanto que o meio geográfico permanece sempre o mesmo, grosso modo. Os homens buscam, com efeito, sem cessar, tirar o máximo partido daquilo que lhes oferece a natureza. Procuram aperfeiçoar sem cessar a produção, que se encontra, portanto, sempre em movimento. Se o homem não buscasse sempre melhorar, satisfazer suas necessidades materiais, não seria um ente consciente, mas um animal submetido à cega necessidade. Porém, o homem encontra na produção o meio de utilizar em seu proveito a necessidade natural. É por isso que a produção não se detém nunca por muito tempo no mesmo ponto. Essa verdade é, para o idealista, um motivo de escândalo. Ele denuncia a sede insaciável de bens materiais. O cristianismo vê nisso obra do demônio, do mal. Porém, sabe-se também que tais temas são usados exclusivamente para as massas laboriosas. Prega-se-lhes jejum e abstinência, enquanto as classes exploradoras se esponjam numa espantosa profusão de bens materiais. Na realidade, o crescimento da produção é uma exigência objetiva das sociedades humanas, e apenas a exploração do homem pelo homem impede que esta exigência produza os seus efeitos naturais e benéficos. É somente a mudança do modo de produção que permite explicar por que tal regime sucede a tal outro, por que mudam as ideias sociais, as opiniões e instituições políticas, por que se torna necessário, em dado momento, refundir todo o sistema social e político. O próprio Aristóteles já tinha entrevisto a ligação entre a escravidão e o nível das forças produtivas. Citação de Marx, do tomo 1 do Capital. Se cada ferramenta, tal era o sonho de Aristóteles, o maior pensador da antiguidade, se cada instrumento pudesse executar autonomamente, ou melhor, por si mesmo, sua função própria, tal como as obras-primas de Dédalo, que se moviam por si mesmas, ou como os tripés de Vulcano, que se punham em movimento no seu labor sagrado, se, por exemplo, as lançadeiras tecessem por si mesmas, o mestre de tecelagem não teria necessidade de ajuda, nem o senhor de escravos. Fecha aspas. Na Idade Média, a metafísica cristã, considerando a sociedade como um reflexo imutável do plano divino,
justificava a existência das corporações que, limitando o desenvolvimento das forças produtivas, contribuíam para a estabilidade do regime feudal. Porém, se originalmente esse sistema se propunha garantir a sociedade contra a penúria, com o passar do tempo, esse temor ao movimento, à mudança, revelou-se como não sendo nada mais que o medo dos feudais diante da ascensão da burguesia. Esta, uma vez no poder, suprimiu as restrições impostas à produção e interditou as corporações. Assim, o poder político foi necessário para impor o novo direito, reflexo do novo modo de produção. E novas ideias foram necessárias para justificar tanto o novo poder como o novo direito. A filosofia foi uma arma ideológica contra a velha ordem de coisas. A burguesia triunfante inscreveu o direito de propriedade burguesa na Declaração dos Direitos do Homem, organizou assembleias parlamentares burguesas, fez prevalecer sua moral, criou um novo ensino, do qual baniu a filosofia da Idade Média e, ao mesmo tempo, interditou as associações operárias para se proteger contra a luta do proletariado explorado. Assim, impôs ela a toda a nação o gênero de vida burguês e as ideias que lhe eram apropriadas. Tal gênero de vida, tal gênero de pensamento. Esta fórmula não tem, portanto, o mesmo sentido que a fórmula mecanicista de Feuerbach. Abre aspas, pensa-se de modo diferente num palácio e numa choupana. Fecha aspas. Que se releiam as páginas imortais da primeira parte do Manifesto do Partido Comunista. Citação de Marx e Engels, abre aspas. Em todos os lugares em que ela, a burguesia, conquistou o poder, destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Todos os liames complexos e variados que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, ela os dilacerou sem piedade, para não deixar subsistir nenhum outro liame entre os homens, senão o frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Afogou as vibrações sagradas do êxtase religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês, nas águas geladas do cálculo egoístico. Transformou a dignidade pessoal num simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades tão dificilmente conquistadas pela única e impiedosa liberdade do comércio. Em uma palavra, no lugar da exploração que era mascarada pelas ilusões religiosas e políticas, colocou uma exploração aberta, desavergonhada, direta, brutal. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades que passavam até então por veneráveis e que eram consideradas como santo respeito. O médico, o jurista, o sacerdote, o poeta, o sábio, ela os transformou em assalariados a seu serviço. A burguesia dilacerou o véu de sentimentalismo que recobria as relações de família e as reduziu a simples relações de dinheiro. Fecha aspas. Fim da citação. Por não se compreender que a burguesia quis se consolidar por todos os meios o modo de produção do qual ela mesma é um produto e que muitas vezes não se entendem também os acontecimentos históricos que se situam, por exemplo, entre 1789 e 1815. Os próprios historiadores burgueses distinguem uma época primitiva, a Antiguidade, a Idade Média e os tempos modernos. Ora, em que consiste a diferença entre essas épocas? Essencialmente nisto. Primitivamente, existia a propriedade comum dos bens. Na aurora da história e da civilização, assiste-se ao estabelecimento do modo de produção escravagista que dominou na Antiguidade. A Idade Média é dominada pela propriedade feudal da terra, e os tempos modernos veem o desenvolvimento da propriedade da burguesia mercantil e depois o triunfo e o declínio da burguesia capitalista. Mas os historiadores antimarxistas afirmam que há traços comuns à Antiguidade, à Idade Média e aos tempos modernos.
O pensamento de Platão ou os discursos de Cícero, por exemplo, não nos são estranhos. Isso é exato, e eis como se explicam esses traços comuns, pelo menos no que concerne às instituições e às ideologias. Primeiro, escravagismo, feudalismo, capitalismo têm um caráter comum, qualquer que seja a amplitude de suas diferenças. São as relações de produção baseadas na exploração de uma classe por outra e sobre a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, a luta entre classes se encontra nesses três tipos de sociedade, com todas as consequências no plano das instituições e das ideias. Segundo, sob esses três modos de produção, existem camadas da pequena burguesia mercantil, artesanal, rural, intelectual. Tal fato histórico durável tem por efeito a formação e a manutenção de uma psicologia do homem médio, individualista, apegado à propriedade privada, cheio de contradições e, pois, testemunha passiva da luta de classes, que capitula sem cessar diante da classe dominante exploradora. Mas, ao mesmo tempo que se assemelham, esses três regimes diferem qualitativamente por sua base econômica. Constituem formações sociais distintas. O objeto da ciência histórica é precisamente estudar, ao mesmo tempo, suas diferenças específicas e suas semelhanças. 5. Conclusão. O materialismo histórico é a teoria geral dos modos de produção. A economia política é a ciência específica das leis objetivas que regem as relações de produção entre os homens. A ciência histórica tem por objeto específico as relações recíprocas entre as classes que personificam essas relações de produção e, notadamente, suas relações políticas. Não há ciência histórica se não se propõe, a cada momento, a questão do caráter das relações de produção, do caráter da propriedade, das classes sociais, do interesse de classe. A verdadeira ciência histórica não se pode limitar a estudar os atos dos reis, dos chefes de exércitos, dos conquistadores, porque a história é, em última análise, a história dos povos. Citação de Stalin, abre aspas, a história do desenvolvimento social é a história dos produtores de bens materiais, a história das massas laboriosas, que são as forças fundamentais do processo de produção e produzem os bens materiais necessários à existência da sociedade. Fecha aspas, fim da citação. Com efeito, a lei profunda da história é a correspondência necessária entre relações de produção e forças produtivas. Esta lei exprime os interesses das grandes massas da humanidade. Assim, o marxismo é, segundo a expressão de Stalin, abre aspas, a ciência da revolução das massas oprimidas e exploradas, fecha aspas. Mas, se os homens fazem sua própria história, eles a fazem, abre aspas, em condições dadas que as determinam, fecha aspas, citação de Marx. Não é no cérebro dos homens, em suas opiniões e ideias, que se deve buscar a chave da história, mas sim nas relações de produção, nas leis econômicas objetivas que exercem independentemente da vontade dos homens, desde que estes produzem socialmente e que dependem da forma de propriedade dos meios de produção, isto é, da base econômica. A ciência histórica verdadeira não pode dispensar o conhecimento dessas leis. É por isso que o Partido do Proletariado, no caso de pretender encaminhar a classe operária para sua missão histórica, não deve apenas apelar para a ação da massa pelos seus interesses, mas estabelecer seu programa e sua atividade prática baseado no conhecimento das leis do desenvolvimento econômico. O estabelecimento do novo programa do Partido Comunista da União Soviética e das diretivas práticas para a passagem ao comunismo não é cientificamente possível sem a descoberta das leis da economia socialista, sem o estudo das relações de produção socialista e das condições da sua transformação em relação de produção comunista.
Essa era a exigência que Yurchenko desprezava e que Stalin salientou em sua última obra, Os Problemas Econômicos do Socialismo na União Soviética. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.